e fez no mundo. Bolsonaro não atacou nenhuma nação, usou apenas Cuba e Venezuela como exemplo daquilo que é o verdadeiro socialismo e o que ele gera nas nações. Do que foi a fala do presidente da República na Organização das Nações Unidas, né? Uma vergonha nacional e internacional, um vexame, né? Algo que mancha a imagem do Brasil no exterior, no aspecto político, ideológico, social, diplomático, né? E sem dúvida, né, mostra que é uma nação do porte do nosso país ser representado por uma pessoa tão despreparada, né? Uma pessoa que lhe falta o mínimo de compreensão da situação mundial, do que é reger um país com 200 milhões de habitantes, um país continental, né, com o território que o Brasil tem, a 8ª economia do mundo, falando lá coisas absurdas, como ele falou. E ele disse que não foi agressivo, enquanto toda a imprensa internacional e nacional disse que sim, foi pura agressividade. Ele não foi lá para mediar, ele foi lá para garantir o seu eleitorado interno, né, ideológico. E ainda respondeu da seguinte forma: ele não foi às Nações Unidas, olha a linguagem do presidente, para falar abobrinha, passar pano e enxugar gelo. Abobrinha ele falou o tempo todo, né, como citar Cuba e Venezuela, né, citar Fórum de São Paulo, coisa sem interesse nenhum ali nas Nações Unidas, naquele momento. Passar pano para Donald Trump, né, que persegue imigrantes, e puxar o saco do Donald Trump, romper com toda a comunidade internacional e ser submisso à lógica do governo americano, que não tem nada para lhe oferecer do ponto de vista da economia, inclusive porque o país precisa dinamizar com o mundo todo, com os países árabes, com a Europa, com a Ásia, né, com a África, com a América Latina, né? Ele acha que dependerá só dos Estados Unidos e quer nomear o seu filho embaixador dos Estados Unidos. Mais do que isso, ele atacou novamente o cacique Raoni, um homem de quase 90 anos que tem a maior tradição mundial e nacional, uma pessoa reconhecida dos caiapós, que defende as florestas, os rios, as terras indígenas, que esteve aqui na Câmara dos Deputados ontem e respondeu a Bolsonaro com a palavra de paz e preservação das terras indígenas no nosso país. E sabe que o Bolsonaro teve a pachorra de falar? Ele não tem o monopólio dos índios e ele não fala a nossa língua. Mas o índio é exatamente o povo originário. Ele está falando a língua originária dele, dos caiapós, e ele entende sim o português, e ele entende a estupidez do Bolsonaro. Ele sabe o que está em jogo. Esse homem é recebido em qualquer país do mundo pelos parlamentos, todos dos Estados Unidos, na Europa, pelos chefes de Estado, como nós presenciamos lá na COP21, que estabeleceu o Acordo de Paris. Ele foi ovacionado nos congressos na Europa, e aqui ele é tratado com bombas de gás, aqui na esplanada dos ministérios, em 2014. Então, não entender, e ele ainda, o Bolsonaro, levou uma indígena fake, que ninguém sabe quem é, que não lidera nada, é uma fantasia do lado dele na Organização das Nações Unidas, quando todos os povos indígenas repudiam a fala de Bolsonaro. Por isso, para terminar, só para concluir, presidente, peço esse minuto e agradeço, ele disse que ele se sentiu desgastado porque ele foi esculachado pela imprensa internacional e nacional, que ele julga que quer derrubá-lo do poder. Veja, a imprensa nacional, a imprensa monopólica nacional, que apoia a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que retira direitos dos trabalhadores, diz que é contra o Bolsonaro.
O que não é possível concordar é que tem uma estupidez humana, uma limitação estratégica de alguém que não tem condições de exercer o cargo de presidente da República, o mais alto mandatário da nação. Por isso eu quero dizer, viva Raoni e que ele ganhe o Prêmio Nobel da Paz. E, fora Bolsonaro, não tem condições de governar o Brasil. E o primeiro tema que eu quero tratar é o que Bolsonaro falou de errado na ONU. Por que a grande mídia, ou parte da mídia, por que a esquerda está tão raivosa? E eles acusam o presidente de estar usando o tom de ira, o tom raivoso. Mas por que a fala do presidente Bolsonaro mexeu tanto com parte da grande mídia e parte da esquerda estridente e beligerante? Será que foi porque Bolsonaro mostrou a soberania brasileira diante da Amazônia, dizendo que o Brasil não vai se curvar a uma espécie de colônia ou colonialismo pós-moderno? Será que foi porque Bolsonaro ele denunciou para o mundo todo o que na verdade querem com a Amazônia, que não estão preocupados com o verde da Amazônia, que não estão preocupados com as queimadas que sempre aconteceram na Amazônia, ainda mais nesse período? Em outros governos houve queimadas maiores ainda. Agora, será que a raiva da esquerda não é pelo fato de que pela primeira vez, usando a tribuna do mundo, que é a tribuna da ONU, um presidente da República do Brasil, aliás, foi a primeira vez que um líder mundial assume a tribuna da ONU para denunciar os males do socialismo e as desgraças que esse sistema político, ideológico fez no Brasil e fez no mundo. Bolsonaro não atacou nenhuma nação, usou apenas Cuba e Venezuela como exemplo daquilo que é o verdadeiro socialismo e o que ele gera nas nações. O resto é fantasia. Rússia não é mais socialismo. China não é mais socialismo há muito tempo. Os que se dizem socialistas tiveram que abrir as portas para o capitalismo para não afundarem, para não se tornarem nações miseráveis. E é isso que Bolsonaro teve a coragem de denunciar. Na verdade, o ódio dessa turma é que o presidente Bolsonaro desnudou as vísceras, mostrou as vísceras da mentira do que é o comunismo e do que é o socialismo, com a coragem de um estadista, com a coragem de quem chegou no poder sem rabo preso, de quem chegou no poder contra tudo e contra todos, porque aqui tem democracia, coisa que não tem no socialismo, porque aqui tem direito de escolha, o que não tem no socialismo. Parabéns ao presidente Bolsonaro, parabéns pela sua intrepidez e pela sua coragem. Senhor presidente, o segundo assunto que me traz a essa tribuna é para manifestar o meu repúdio. Sim, repúdio. E esse repúdio é tão verdadeiro que eu encaminhei ao senhor presidente da Câmara Federal, senhor Rodrigo Maia, um requerimento de moção de repúdio, que requer a aprovação de moção de repúdio à indicação do youtuber Felipe Neto
ao prêmio Medalha do Mérito Legislativo. Senhor presidente, é uma vergonha esta casa usar a sua maior comenda para presentear esse moço. Senhor presidente, Felipe Neto é um influenciador digital, mas que não merece desta casa nenhuma honraria. E por quê? Porque muitas vezes Felipe Neto, em nome de interesses seus, pessoais, e só quem respeita a família e o direito de nossas crianças sabe o mal que esse moço tem gerado por propagar palavras contra a família tradicional, contra a religião, contra o respeito entre pais e filhos.